Dia 2, a magia. Estamos ao vivo. Bom dia. Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Bom dia, amores. Deixa eu perguntar uma coisa, eu não tenho feito live. Eu gosto muito de botar uma musiquinha, eu fico com medo de botar e ser derrubada. Então, não sei se vocês têm assistido lives, se a gente tá podendo botar música ou não, tô na dúvida sobre isso. Vocês me contam aí. Bom dia! Um monte de gente que não tava aqui ao vivo ontem, que me mandou mensagem. Tô vendo vocês ao vivo, todo mundo acordando cedo. Para estar aqui. E aí, os milagres já começaram a acontecer aí? Aqui já começaram. Aqui começaram a acontecer, hein? Me falaram pra eu fazer também no TikTok. Eu nunca fiz live no TikTok. Vou ver se depois eu consigo ligar. Bom dia. Deixa eu falar o nome de vocês. Maravilhosas, eu adoro. Não sei se eu consigo ver o nome de todas. Andresa, Indy, Cláudia, Desirê, Let's Bora, Laides, Luísa, Karina, Reni, Débora. Bom dia. Hoje eu vou começar agradecendo. Eu tenho duas coisas para começar, que eu vou começar a falar agora, logo, enquanto o pessoal tá chegando. Enquanto a gente espera o pessoal chegar um pouquinho, porque o Instagram às vezes não avisa todo mundo que eu já tô aqui, demora um pouquinho. Bom dia, Anas. Vamos convidar pessoas. Pega esse aviãozinho aqui e manda para alguém que você sinta, ou vai lá e manda para um monte de gente, para as primeiras pessoas que estão lá, tá? Para que a gente possa trazer mais pessoas aqui para nossa galera, para aprender a fazer magia. Quanto mais gente, melhor. Lembrando que o pior que a gente pode levar é um não, né? A pessoa falar, não tô afim agora, não gostei, não tem nada a ver comigo. É isso. É ótimo a gente... Obrigada. Janaínas... Jorge, Ana, Sandra, tô na dúvida se é Andra ou Sandra. Iovane, Daniela, bem-vinda, Verônica. Então hoje, enquanto vocês chegam, eu vou fazer uma gratidão muito importante. Hoje é aniversário da minha mãe. Hoje a minha mãe faz nada mais, nada menos, embora não pareça, pra quem conhece, pra quem... Depois eu vou botar uma foto dela. 80 anos. Ela faz 80 anos. E vai ter festa, vai ter comemoração. Já está tendo muitas festas, muita celebração pela vida dela. E eu também quero celebrar a vida dela hoje, fazendo isso aqui, né? Entregando para o mundo tudo que eu sou e que também veio dela, né? Então, primeiro agradecer a minha mãe. Ela não tá aqui com certeza, porque minha mãe tá cheia das irmãs hospedadas na casa dela. Veio gente lá de outras cidades, de outros estados, para comemorar o aniversário dela. Então, ela deve ter ido dormir 3 horas da manhã. Ela não está aqui ao vivo, mas está aqui presente, assim como meu pai, todas as vezes que eu estou entregando para o mundo o que eu pude me tornar a partir de tudo exatamente como foi. Então, mãe, um beijo, se você assistir isso aqui depois. Daqui a pouco a gente se vê e vamos celebrar a sua vida. Obrigada, gente, pelo carinho. E vou começar agradecendo, usando aqui a magia, para agradecer a minha saúde perfeita, porque eu tô com uma dor
eu descobri que eu estou com uma afta, que eu nunca tive uma afta na minha existência. Eu descobri que eu tô com uma afta aqui na língua, aqui atrás, quase na garganta. Ontem eu não tava nem conseguindo falar ontem à noite. E eu usei a magia, eu comecei a agradecer pela minha saúde, agradecer, eu já acordei bem melhor. Que bom que eu estou aqui, porque eu também falei pro meu corpo, querido, amanhã tem live, aconteça o que acontecer, a gente vai ter que fazer isso. Então vamos para essa recuperação rapidinho, tá? Alguém tem alguma novidade para me contar já? Eu já recebi algumas mensagens de vocês, tá? No direct, em vários lugares. Vocês me contando já coisas acontecendo aí, consciências sendo tomadas, expansão. Uma foi sobre dinheiro, a outra fazendo uma coisa em cima da outra. Teve uma que está aqui ao vivo que falou que vai fazer as duas magias ao mesmo tempo, porque eu tenho uma outra magia lá gravada no YouTube, que aí eu vou tirando, né? Conforme eu vou botando uma, eu vou tirando a outra. Inclusive eu tenho que baixar essa live de ontem que eu esqueci. E vamos começar então? Não sei se vocês já lembraram de fazer, se deu tempo, eu ainda não fiz a minha. Esse é o meu caderninho, um bloco que foi do meu retiro, de um retiro que a gente fez em Búzios. Eu fiz lá em Búzios, em 2022. Tem gente aí que foi. Eu estou fazendo o meu caderninho aqui da magia, tá? Não fiz ainda o dia de hoje, mas ontem foi tão gostoso quando eu fiz. Foi bom demais. Então, espero que vocês tenham feito. Eu não lembro se vocês lembraram. Não sei se vocês lembraram já de fazer o Enumere Suas Bênçãos hoje. Ó, eu tenho esse bloquinho. Tem gente aí que foi no retiro. Então, assim, não sei se vocês lembraram, mas a única coisa que a gente vai acumular, que a gente vai ter que fazer todos os dias é estar aqui para receber novos conteúdos e fazer o exercício do dia 1, que é o Enumere as Suas Bênçãos. Convidem mais pessoas, tá? Feito, ó, a Luísa já fez. Eu ainda não fiz. Porque eu inventei de lavar cabelo, fazer um monte de coisa hoje de manhã e aí não deu tempo. Mas eu vou fazer assim que eu desligar, tá? Bom, vamos falar de mais alguma coisa, continuando aqui o que eu trouxe ontem pra vocês. Feito, ó. E vocês estão muito na disciplina, gente. Que isso? Que isso? A gente falou ontem de muita coisa. A gente falou de lei universal, né? Falamos de alguns mestres, de alguns personagens aí da história que falaram também da magia. E eu quero contar pra vocês aqui, a gente falou, a gente determinou, né? Quanto mais a gente grata, mais resultados de alegria, de felicidade a gente tem. Deixa eu cumprimentar vocês aqui que estão entrando. Vocês estão demais. Vocês estão antes de mim. Bom dia. Então eu quero só reforçar um pouquinho a questão das circunstâncias. Não importa em que circunstâncias vocês estejam, onde vocês estão, não faz a menor diferença, tá? Eu tô falando assim, onde vocês estão fisicamente ou onde vocês estão emocionalmente. Então, pelo contrário, as áreas, a gente vai fazer uma conta ao contrário, não é assim, nossa, Ana, mas como é que eu vou agradecer? Hoje a gente vai falar de uma coisa assim, pra vocês verem que a coisa funciona naquele maior desafio que a gente está passando. Então, assim, a conta é o seguinte, a área da sua vida que menos está fluindo é a área que mais está precisando de gratidão. E aqui, a partir dessa consciência que a gente está tomando nesses dias da magia, você vai poder fazer isso intencionalmente, de uma forma consciente, tá? O que acontece, gente? Quando a gente não está voltada para o autoconhecimento, a gente não sabe que isso existe, a gente não sabe que a gente tem que se conhecer, a gente não sabe que a gente tem que olhar para dentro para solucionar as questões da nossa vida, para ser mais feliz, para ser mais próspero. A gente vive de uma forma aleatória, ou seja, a gente acredita em sorte. Quem aqui acredita em sorte? Ou acreditava antes da magia? A gente acha que a vida é uma sorte, tipo, tá, as coisas vão acontecer, talvez, né, quem sabe, isso vai acontecer, isso não vai acontecer. As coisas não são aleatórias,
tá? A gente não tem controle absoluto sobre tudo que acontece na nossa vida, mas esse jogo aqui... Ó, a Luísa acredita em sorte. Se a gente pensar que sorte, talvez, né, seja um conceito de sorte. Nossa, mas como é que eu tava naquele lugar, naquele momento, e encontrei uma pessoa que me trouxe uma oportunidade, né? Alguma coisa assim, vamos supor. Ou por que algumas pessoas nascem numa família mais estruturada do que a outra. Isso também é explicado pelas leis universais, tá? A gente pensa na gente mesmo como seres, quando a gente se olha, a gente está identificado como seres limitados, ou seja, um ser humano. Então, assim, se eu me identifico completamente com, eu gosto de chamar com essa roupa de carne aqui, Ana Vidal, eu sou, né, a gente acaba sendo muito limitada. A gente realmente tem muita limitação para viver e para criar a nossa realidade, certo? Se eu começo a compreender como as coisas são e começo a me desidentificar dessa personagem aqui, eu vivo aqui a minha vida como essa personagem, Ana Vidal, dentro desse mundo. Vocês aí, como cada um de vocês, Luísa, Fabiola, todo mundo tá aqui, Verônica, Viviane, mas eu não tô identificada com ela, eu tô mais identificada com esse ser infinito, com essa consciência que tá por trás dessa roupinha aqui. As minhas limitações, elas vão a minha sensação de limitação vai diminuindo. É por isso que muitas vezes, quando a gente está numa circunstância muito desafiadora, como por exemplo, uma doença grave ou doença de alguém que a gente ama muito, eu tô tocando nesse assunto porque hoje a gente tem um tema como esse aqui, numa história que a gente vai contar nesse dia 2, tá? Ou uma situação financeira aparentemente muito ruim, né? Uma separação, uma questão de relacionamento que traz dor, coisas que você não compreende que acontecem na sua vida, tá? Quando a gente tá passando por isso, a gente fica assim, nossa, mas por que eu tô passando por isso? Mas por quê? A gente fica no porquê. Então, um primeiro grande aprendizado que eu tô sempre trazendo para as minhas alunas, quem é minha aluna já sabe, é trocar esse porquê com o para quê. Dentro dessa pergunta, para quê, existe muita autorresponsabilidade, porque cada situação que a gente passa na nossa vida tem um aprendizado. E a questão da sorte, né? Continuando esse raciocínio da sorte. Então, por exemplo, você tem um desejo, né? Você tem um desejo, assim, forte, um desejo ardente no seu coração de viver uma determinada situação financeira, ou um relacionamento, ou ter uma saúde e tal, né? Você quer viver isso na sua vida, você tem um desejo. Automaticamente, quando você deseja isso, você já está emanando esse desejo para o universo, tá? Para o mundo, para o universo, para a vida. Automaticamente, quando você não tem dinheiro, você está desejando ter mais dinheiro. Quando você não tem saúde, você está emanando ter mais saúde. Nossa, eu queria muito ter mais saúde. Eu queria muito me relacionar dentro do meu relacionamento ou de um outro relacionamento melhor, né? Ser mais feliz e tal. Você automaticamente está emanando. Se você entender como as coisas funcionam nesse universo, que o nosso desejo, ele é um caminho, nosso entusiasmo, né? Quando eu digo entusiasmo, assim, o que eu mais desejo naquele momento, viver, ele é um caminho de evolução espiritual também. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês como, né, que isso acontece. Você vai confiar que seja lá o que acontece a partir desse momento que você desejou, está te levando lá para esse lugar que você quer viver, para essa situação que você quer viver. Só que muitas vezes, pra gente viver certas coisas, a gente precisa desenvolver algumas coisas na gente, para que a gente seja capaz de receber, para que a gente caiba, para que a gente combine naquele cenário que vai entregar aquilo pra gente. Deixa eu explicar de uma forma melhor. Por exemplo, muitas vezes você tá vivendo lá um relacionamento e você deseja ter um relacionamento com mais conexão, com mais parceria, sei lá, e você tá vivendo um relacionamento que não tem nada disso, né? Que é caótico, por exemplo.
que é uma competição em vez de uma parceria. Naquele momento que você está vivendo isso, você já está emanando pedidos de um relacionamento melhor. Só que entenda que se você está num relacionamento, você é 50% desse relacionamento, né? São duas pessoas, geralmente, falando aqui de um relacionamento mais... o que é mais comum. Então, você é 50% desse relacionamento. Isso quer dizer que você combina perfeitamente com isso. A tua vibração, os teus pensamentos, a tua mentalidade combina com isso que você está vivendo. Senão você não estaria vivendo, tá? Isso pode se estender, gente, para situações financeiras, qualquer coisa. Vai fazendo as suas adaptações aí, tá? Na hora que você, por exemplo, se você toma uma decisão e você termina aquele relacionamento, se você não se transforma por dentro, na primeira esquina você vai encontrar uma pessoa igualzinha àquela ou pior, para que você possa enxergar com muita clareza o que é que você precisa trabalhar dentro de você para finalmente viver o relacionamento que você quer. Então, por exemplo, lá no meu casamento eu queria viver um relacionamento mais saudável. Eu percebi em um dado momento que eu não estava vivendo um relacionamento saudável. Na hora que eu finalizei aquele ciclo daquele casamento, eu achava que na primeira pessoa que eu conhecesse, eu ia me conectar com uma pessoa super saudável. Só que eu não era ainda essa pessoa saudável. Vocês entendem o que eu tô falando? Eu precisava me tornar. E algumas pessoas que eu conheci ali depois foram me ajudando a enxergar em mim o que é que eu precisava cuidar em mim, não era no outro. Então, se a gente continua numa postura de tipo, nossa, essas pessoas, só conheço gente assim, só conheço gente assado, então, nossa, minha situação financeira sempre acontece isso, sem essa autorresponsabilidade de falar assim, beleza, mas o que em mim, o que na minha mentalidade, o que nos meus comportamentos, o que na minha postura diante da vida, eu preciso mudar para que eu me torne a pessoa que vive isso. Porque não é sobre você entrar, porque muitas vezes a gente acha assim, a gente começa a entrar numa coisa que eu chamo o errado da gente, né? Tipo, então eu tô toda errada, eu preciso mudar tudo pra viver as coisas que eu quero. Não é isso. Mas existe algo que você vai ter que sim fazer um ajuste dentro de você, principalmente na forma como você se enxerga e enxerga a sua vida e nas suas posturas diante da vida, que aí essa postura vai se manifestar assim nas relações. Não tem como. A gente vive num universo onde a gente está o tempo todo se relacionando com as pessoas. Então, as pessoas são personagens que ajudam a gente, primeiro, a enxergar como a gente se sente. Vocês podem reparar que o jeito que você se sente, se é inseguro, se é com medo, se é com escassez, se é ansiosa, você que se sente assim diante das pessoas, das relações e das coisas. As pessoas, elas passam pela sua vida e muitas vezes sim vão ativando alguns gatilhos para que você perceba que isso está dentro de você. Isso se repete na sua história, tá? Então, é esse momento que a gente falou ontem, sair totalmente da não responsabilidade da sua existência e falar, cara, é comigo essa parada aqui. Sou eu que vou ter que mudar. E eu vou topar esse desafio a partir de agora. Quem já topou o desafio de falar, cara, chuta pra mim. Chuta pra mim que eu vou fazer gol. Deixa essa bola comigo, da própria existência. Quem já tomou essa decisão? Me fala sim, escreve sim pra reafirmar essa parada aqui. Por favor. Quero ver se vocês estão comigo mesmo. Escreve sim. Se você topa tomar as rédeas aí da sua existência, dentro do que é a sua parte, porque nem tudo é a nossa parte, né? Tem uma parte que não é nossa mesmo, que aí é a parte do soltar, do confiar, de estar nessa parceria com essa fonte criadora. Mas tem uma parte que é nossa, sabe? E essa parte, geralmente, ela é deixada de lado. E onde é que você percebe que você está deixando de lado? Onde você se sente vítima. Se você me contar qualquer história, tipo, nossa, eu tô doente por causa do meu trabalho, porque meu chefe é isso. Cara, é aí que você vai ter que fazer esse ajuste. Deixa eu contar uma história pra vocês que vai mostrar bastante essa história, tá?
Eu trabalhei na aviação, não sei se vocês sabem, eu trabalhei alguns anos na aviação. Nem parece que foi nessa existência, mas foi. E aí, o que acontecia lá na aviação? Aconteciam algumas coisas erradas, entre aspas. Erradas assim, a gente não recebia algumas coisas, pagamentos noturnos, às vezes a gente trabalhava de madrugada, domingo e tal. E, porque avião decola domingo, né? A aviação é 24 horas por dia. E aí, era de praxe. Quando a gente saía da aviação, geralmente a gente processava a empresa, tá? Era assim, gente, mas é todo mundo, tá? Todo mundo processa a empresa aérea quando sai, principalmente se não tiver a pretensão de voltar, como eu não tinha. Eu fiz todo um planejamento para começar a trabalhar realmente com o que eu amava, que é isso aqui, né? Ajudando as pessoas, sendo como terapeuta, etc, etc. E não pretendia voltar, tá? Zero chances de voltar. Ok. Imediatamente, quando eu saí, eu entrei com um processo trabalhista para receber as coisas que eram justas. Só que pense que essa Ana que eu era uma vítima. Por quê? Eu desenvolvi depressão, transtorno de ansiedade, uma porrada de coisa lá dentro da empresa. Só que eu não desenvolvi, gente. Preste atenção. Eu já tinha um monte de coisas dentro de mim que vieram à tona com aquele trabalho, que era um trabalho que não tinha rotina. Era um trabalho onde eu passava muito tempo longe de casa, longe da minha família, que era uma coisa importante pra mim. Eu tava traindo um valor meu quando eu fazia isso. Onde eu me sentia explorada, onde eu me sentia subutilizada diante das coisas que eu sabia, dos meus conhecimentos, da minha inteligência, das minhas habilidades, eu me sentia subutilizada ali dentro. Então, olha o tanto de coisa que era contrário à minha essência, contrário à minha alma, e que eu seguia escolhendo ficar ali. Fiquei muitos anos, tá? Beleza. Entrei com um processo, e aí eu ganhei um monte de coisa. E na reta final, eu não sei usar os termos aqui, não importa, mas vocês vão entender o que eu tô falando, foi para aquela última coisa lá em Brasília. Eles entraram com esse recurso, e aquele negócio tava demorando. E aí eu falei assim, cara, o processo, como é que tá? Mandei uma mensagem, eles falaram lá que tava lá em Brasília, não sei o quê. E eu fiz um combinado com Deus. Eu falei assim, Deus, o negócio é o seguinte... Quando eu trabalhava lá naquela empresa, eu era uma vítima. Como todo mundo, era um campo de vitimismo muito grande. As pessoas reclamavam o tempo todo daquele trabalho. Cara, eu acho que era assim, 95% das pessoas que trabalhavam nessa empresa reclamavam daquele trabalho, tá? Era um nível de insatisfação muito alto. Só que as pessoas continuavam ali. Quando eu percebi isso, eu comecei a fazer um movimento para sair dali. E fiz, e consegui. Mas a maioria reclama, e às vezes a pessoa sai e volta. Ainda tem essa, tá? Eu falei assim, fiz um combinado com Deus. Eu falei, Deus, olha só, quando eu tava lá, eu era outra Ana. Eu era uma vítima. Então as decisões que eu tomei, inclusive, sobre esse processo, eram uma decisão de uma Ana vítima, que eu não sou mais. Então eu quero fazer um combinado com você. Eu só quero ganhar o que for realmente justo. Eu não quero ganhar um centavo a mais. Eu não quero ganhar o que as pessoas ganham, se não for justo. E eu não quero ficar devendo nada pro universo. Por quê, gente? Existe uma contabilidade cósmica que também se manifesta como dinheiro na nossa existência. Então, às vezes, você fez coisas na sua vida que você ficou devendo dinheiro pro universo. É uma questão energética entre o dar e o receber. Vamos supor, uma pessoa que passa a vida inteira não fazendo nada e só ganhando, ela fica, entre aspas, devendo. Por quê? Na nossa existência, a gente tem que servir também. A gente tem que ajudar as pessoas. E ajudar não é com dinheiro. É ser útil na existência, sabe? Mesmo uma pessoa, por exemplo, riquíssima, que já recebeu bastante do universo, por exemplo, uma família, uma herança. Essa pessoa, ela precisa dar também, ela precisa ser útil. Pode ser criando muito bem seus filhos, pode ser num trabalho voluntário ou num trabalho onde ela também é remunerada, mas ela tem que ter utilidade na vida. A gente tá aqui para isso, senão a gente viveria sozinho num planetinha, tá? A gente tá nesse movimento de troca. A energia do dinheiro tem a ver com esse movimento do dar e receber.
Então, talvez eu tivesse recebido muito. E eu não sei, eu também acredito que a gente já chega aqui com essa contabilidade cósmica, tá? Não sei se vocês acreditam. Então, assim, talvez de uma outra existência eu já devesse alguma coisa pro universo. E eu fiquei muito em paz com aquilo. Eu falei, então eu não quero ficar devendo nada pro universo. Se eu tiver que receber 100 reais, ou 100 mil reais, ou 1 milhão, eu quero receber o que for estritamente justo, sem dever nada pro universo. Gente, aquele processo estava empacado há séculos. Deu 2 dias, recebi um e-mail do meu advogado, lá do escritório, do advogado, falando que eu tinha perdido tudo. Que eu não tinha ganhado 1 centavo. E eu fiquei totalmente em paz e até feliz com aquilo, porque eu falei, cara, eu fiz um combinado aqui. Eu sei o combinado que eu fiz com o meu coração aberto com o Criador. Então, assim, se eu ia ganhar lá 500 mil, 100 mil, 200 mil, como as pessoas ganham, sei lá quanto elas ganham, mas é por aí, na função que eu tinha, é o que é justo. Ok. E por que eu... Gente, o que é isso? Foi até uma comemoração, ó. Vocês viram o que aconteceu? Eu não sei como é que isso acontece aqui, não. Por que eu tô falando isso? Porque... Eu até esqueci o porquê, qual era o ensejo da parada aí. Escrevam aí pra mim se vocês lembram por que eu comecei a contar essa história. Bom, eu poderia, né, não ter gostado... Ah, tá. Então eu me senti uma vítima ali. Vocês percebem que a gente vai mudando também o nosso ponto de vista? Conforme a gente vai se expandindo, é um sinal de luz. A gente vai se expandindo e a gente vai mudando, né? Tá, o porquê não recebi nome, tinha um porquê lá atrás. Eu tinha que ter anotado aqui, tá tudo bem. Então não importa onde a gente esteja, às vezes a gente toma decisões, né? Nessa parceria com o universo. Eu poderia ter, por exemplo, feito muitas técnicas para receber esse dinheiro, porque a gente consegue criar nossa realidade. Faz técnica, faz não sei o que, ou então ficar ansiosa, ou então deixar de produzir, de fazer dinheiro, colocando outros projetos no mundo, contando com esse dinheiro. Eu não sei se você já passou por isso, ou se você passa, mas é muito comum eu atender pessoas que chegam com uma questão assim, eu tenho uma herança, ou já recebeu uma herança, ou fica na expectativa de receber aquele dinheiro, e a vida não anda, porque a pessoa sai totalmente da presença nessa espera de receber algo que ainda não chegou. Não sabe nem se vai chegar. Quantas pessoas ficam contando na sua vida com o dinheiro de um processo, com o dinheiro de uma herança, né? Gente, é muito comum. Isso empaca demais a vida, demais. Ou uma pessoa que já recebeu uma herança e fica vivendo só daquela herança e não consegue dar o movimento do servir na sua existência. Isso empaca. Por quê? Beleza. Se eu tenho um inventário, uma herança, não sei o que, ok, mas no hoje. A sua vida está acontecendo no agora. O que você vai fazer com a sua vida? Né? Então, a gente já falou sobre prática. Não sei se vocês praticaram ontem, né? Se vocês lembraram de ser gratas durante o dia, porque assim, nossa, Ana, eu vou virar uma pessoa que passa o dia inteiro agradecendo? Talvez. No começo a gente vai se esforçar. Lembra que eu falei isso pra vocês? Que no começo a gente vai ser um esforço a gente se tornar isso. E a gente vai repetir. Eu contei lá nos stories, eu não sei se vocês viram. Eu faço live há muitos anos. Eu dou aula online, então eu tô muito acostumada a ver a minha cara aqui num computador, num telefone. Eu fico muito à vontade fazendo isso. Só que eu tava um tempo sem fazer. Inclusive eu tenho aparecido pouco nos stories e tal, porque eu quis dar um tempo, assim, tava descansando. E aí, descansando não, tava trabalhando nos bastidores bastante, mas tinha dado um tempo aqui. Ontem, quando eu voltei, eu percebi que a coisa não foi tão fluida, sabe? Eu travava às vezes, eu esquecia, tipo isso que aconteceu agora. Nossa, eu esqueci o que eu tava falando, perdi o raciocínio e tal. Por quê? Porque eu fiquei sem praticar. Então, se você é uma pessoa que estava muito viciada em reclamar, estava muito no hábito da reclamação, eu falei, você vai ficar a melhor do mundo em reclamar. E se você começar a agradecer muito, você vai ficar a melhor do mundo em agradecer. E aí não é que você vai ficar o tempo todo falando obrigado, obrigada, mas você vai
vai virar isso. Vira um estado de ser. Vira a sua personalidade ser uma pessoa grata. E quando a gente emana vibração, a vida vai te devolver sempre mais e mais e mais motivos para agradecer. Isso não tem exceção. Isso é literalmente uma regra. Por quê? Porque é uma lei universal. E lei não tem exceção. Quando a gente fala de lei universal, não tem exceção. Tá bom? Deixa eu ver aqui uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Tá. Mais um ponto que eu queria trazer para vocês é sobre essa questão do ser, né? Eu falo muito assim que a gente vai se tornar, que a gente tem um estado de ser. Como é que a gente aprende que é o desenhozinho de como as coisas funcionam aqui nesse universo? E que eu quero derreter essa mentira para que vocês entendam e consigam realmente começar a manipular a realidade de vocês. Manipular no bom sentido, né? Fazer uma alquimia na própria existência de vocês. Transformar chumbo em ouro, né? Então você pega as situações que são indesejadas, as coisas que não estão legais na sua vida, e você vai transformando a sua vida. Isso que é a criação da realidade. E essa criação da realidade consciente, ela acontece muito mais fácil a partir da consciência dessas leis. É todo mundo no planeta que tem domínio sobre essas leis e faz isso de uma forma consciente? Não. Tem gente que percebe como as coisas funcionam no mundo e vai fazendo isso de uma forma intuitiva, é claro. Senão a gente ia ter que falar assim, nossa, mas existe uma sabedoria. Se você pensar assim, numa tribo indígena que em outros tempos, sei lá, não tinha internet. Tô dando um exemplo aqui. Essas pessoas... Não, gente. Esses saberes das leis universais, eles vão passando de geração em geração. Você pode saber que os sábios da tribo, eles sabem lei universal. Mesmo que eles nunca tenham lido. Eles sabem, porque eles são observadores da realidade e eles vão conseguindo ensinar, inclusive, isso para suas comunidades. Então, esses saberes, eles estão em livros, mas eles estão em outros lugares. Assim como agora, que nesse momento, eu estou sendo essa personagem que estou trazendo esse conhecimento para vocês. Eu tô sendo essa professora desses conhecimentos, né? Eu tô ensinando isso para vocês. Como temos outros professores desses conhecimentos trabalhando agora mais do que nunca, né? Porque esses conhecimentos eram conhecimentos ocultos que ficavam ali restritos a poucas pessoas. Então, é algo que hoje tá para quem quiser ouvir, mas eles também são conhecimentos que a gente precisa ter uma escolha para a gente acessar esses conhecimentos. Eles já estão disponíveis o tempo todo, mas você precisa fazer uma escolha dentro de você para que ele realmente chegue até você, tá? Os livros estão aí, os professores estão aí, eu estou aqui já há alguns anos ensinando isso, né? No entanto, nem é todo mundo que vai estar aqui escutando, querendo escutar. Tá? É uma frequência, é uma escolha que vai te trazer até aqui e vai te fazer permanecer aqui. Por exemplo, nesses 28 dias, onde você vai entender muita coisa e vai aprender muita coisa de como realmente transformar a sua vida, tá? Então, a gente aprende aqui nesse universo, como é que a gente aprende que as coisas funcionam? A gente aprende que a gente precisa fazer um monte de coisas. Preste atenção nisso, isso é muito importante. A gente precisa fazer para ter coisas e para depois ser essa coisa. Então, vamos supor. Nossa, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que fazer 10 pós-graduações, eu tenho que fazer coisas para ter mais dinheiro, para ter um salário, para ter um carro, para ter uma casa, para depois ser próspero. Não é assim que a gente aprendeu a viver? É assim que a maioria das pessoas vivem, tá?
porque é assim que a gente aprende a viver aqui. Só que nesse universo as coisas não funcionam assim. A gente precisa ser para ter, a Kátia falou. O que é ser para ter? O que é ser para ter na prática? Você vai inverter isso. E é por isso que você começa a ser muito esquisita no mundo, quando você começa a entender. Por isso que são poucas pessoas que realmente entendem esse conceito e conseguem implementar. Porque para você implementar, você vai ter que enfrentar os seus medos. Porque se a sua mente funcionou com o fazer, ter e ser a vida inteira, na hora que você vira isso, vai dar medo sim. Só que como é que você vai começar a viver alinhado com as leis universais e, portanto, de uma forma muito mais fluida, muito mais fácil, muito mais alegre, muito mais próspera? Porque todas essas palavras que eu falei até agora são sinônimos de prosperidade. Não existe, prosperidade não é você ter muito dinheiro na conta e você não ter paz mental e você ser uma pessoa super ansiosa. Isso não é ser próspero. Ser próspero é um estado de ser, onde você confia na vida, principalmente porque você entende como as coisas funcionam. Então você para de ter medos. Ou na hora que você tem um medo, você consegue falar, peraí, não tem por que eu ter medo. Eu sei como fazer isso. Eu confio na vida. Então, quando você começa a entender isso, você vai perdendo literalmente os seus medos, tá? E você percebe que o medo é um estado de ser, né? Viver em medo, viver em escassez, que a escassez é sinônimo de medo, tá? Que vem dessa ideia de que a gente precisa fazer para ter, para depois ser. Como é o ser para ter, então, na prática? Você precisa ser próspero para você ter prosperidade. Até para você conseguir fazer coisas, ou seja, ter comportamentos de uma pessoa próspera. Porque se você vibra num estado de ser, de escassez, de falta, você não consegue nem alinhar os seus comportamentos. Você não consegue fazer as coisas de uma pessoa próspera. Não dá match, o seu cérebro buga, teu corpo não te obedece. Esse é o ponto. Por que tantas vezes a gente planeja, a gente senta e fala, não, agora vai, agora tô decidido, agora eu vou conseguir fazer tudo isso que eu já sei que vai me fazer ter mais dinheiro, vai... Por que você senta e você não consegue fazer? Porque você não é. Você precisa ser antes. Dentro de você. Você precisa ser, você precisa se sentir para que você consiga agir dessa nova forma e ter as coisas que você quer, que representam prosperidade para você. Por que eu tô falando isso? Porque para cada um de nós, em determinadas fases da vida, algo vira um símbolo de prosperidade. São símbolos. Não é que ter um carro de 200 mil reais, ou de 50 mil, ou de 300 mil, ou de 1 milhão, é um símbolo de prosperidade. Porque tem muitas pessoas que têm que não estão em prosperidade. Não é sobre isso. Mas se para você aquilo for um símbolo de prosperidade, quando você se torna dentro de você próspera, e o que é esse estado de prosperidade? É uma maneira de enxergar o mundo e de viver. Como você se sente quando você acorda? Como você se sente quando você está indo para o seu trabalho? Como você se sente quando você volta para casa? Você gosta da sua casa? Você valoriza a sua casa? Você valoriza o seu trabalho? Você valoriza o que você já tem? Ou você passa o tempo inteiro olhando para o que te falta? Se você fica o tempo inteiro, ou a maioria do tempo, olhando para o que te falta, você está num ser
num estado de ser de escassez. Uma consciência, vamos chamar assim, consciência de escassez. Se você, na maioria do tempo, ou cada vez mais, tá? Vamos trabalhar com cada vez mais pra gente não entrar no errado da gente, tá? Cada vez mais você consegue olhar para o que tem em volta de você, para sua vida, para o seu mundo, para si mesmo, para sua aparência, para sua saúde, para sua família, para o seu trabalho, para o seu dinheiro, não importa, para sua vida. E observar mais o que você tem e ser grato, que é o nosso segredo, é a magia, pelo que você já tem, e faz mais tempo e cada vez mais do que em falta, olhando para o que te falta, se lamentando, sofrendo pelo que te falta, você está vivendo numa consciência de abundância. E aí eu posso te dizer que é inevitável que você receba cada vez mais da vida, inclusive esses símbolos que você deseja. Casa, carro, apartamento, namorado, não importa o que é. É um estado de ser. Nossa, Ana, mas como é que eu vou conseguir ser grata se a minha vida está toda virada ao contrário? Você vai ter que ser. Essa é a novidade. Essa é a notícia que eu vou ter que dar para vocês. Você vai ter que dar um jeito. Por isso que esses 28 dias agradecendo pode ser uma grande virada. E vai ser se você estiver aqui com disciplina. E pegando essas coisas que você está aprendendo e agindo diferente. Por exemplo, fazendo as práticazinhas que a gente está fazendo aqui juntas, tá? Por quê? Por exemplo, o enumere suas bênçãos, que é esse exercício que a gente vai repetir durante 28 dias no mínimo, porque depois você pode continuar, você pode levar para sua vida. Ele te coloca em estado de gratidão, num estado de consciência de abundância. Se você já acorda, gente, eu vou contar, eu tenho um hábito que começou com a magia, tá? Eu não lembro se começou com a magia, porque eu já li esse livro há muitos anos atrás, eu não lembro. Mas enfim, eu faço isso há muitos anos. Eu abro os olhos, não importa o que está acontecendo nem onde eu tô. Antes de eu... Eu nem abro os olhos, tipo, acordo. Antes de abrir o olho, eu já começo a agradecer. Mesmo. Eu tô falando sério. Pessoas que têm intimidade comigo, né, que já dormiram comigo, eu não tô falando só de relacionamento amoroso, mas sei lá, amigas, né, que eu já dormi no mesmo, já fui na casa, já dormi na casa. Eu sou assim, eu me tornei essa pessoa. Eu abro, eu não me mexo. Eu abri o olho, eu começo a agradecer pelo meu dia. Agradeço pela minha cama, agradeço pela minha casa, que bom que eu tenho essa casa, que noite maravilhosa que eu tive, que travesseiro incrível, muito obrigada porque eu tenho essa casa, né? Tanta gente não tem uma casa. Obrigada pela minha família, obrigada pela saúde dos meus filhos, porque meus filhos dormiram também em camas confortáveis. Obrigada por não sei o que. Aí eu começo. E obrigada, mesmo que eu acorde desanimada, mesmo que eu tenha tido um pesadelo, sei lá. Aí que eu reforço. Porque isso é ser um alquimista da própria vida. Isso é fazer magia. Independente do que acontece, você sabe onde é que você tem que fazer as coisas, onde é que você tem que agir, que é no invisível. Eu não tô trabalhando no invisível quando eu faço isso, eu não tô fazendo magia. Até explodiu. Eu não sei o que eu faço pra explodir esse negocinho na minha cabeça. Eu amei isso. Eu amei esses fogos. Eu não sei o que eu tenho que fazer. É o algoritmo aí do... É o Instagram me ajudando a celebrar os insights. Se alguém souber, depois me conta como é que eu faço isso acontecer, porque eu amei isso. Então, assim... Quanto menos motivos, aparentemente, você tem pra agradecer... É porque você está precisando mais agradecer. Porque é impossível você estar aqui, você tem um celular, você está na minha frente escutando isso. Eu tenho certeza que você tem muito para agradecer. Só que você está distraído na sua existência. Cuidado. Cuidado. Inclusive no autoconhecimento, tá? Aqui no Instagram. Por quê? Nem todo mundo que está falando de prosperidade ou que está aqui falando e sendo... mentor no tema expansão de consciência e autoconhecimento, nem todo mundo está de fato interessado somente em te ajudar.
Não tô falando que a gente não tá interessado em vender, porque, por exemplo, eu estou aqui e eu tenho um monte de produtos que podem te ajudar, que você pode comprar depois de mim. É verdade. Inclusive, eu vivo disso, inclusive pago meu aluguel, pago a minha alimentação, pago a escola do meu filho. Com isso. Banco a minha vida através do autoconhecimento. Mas, o que eu quero dizer? Muitas pessoas vão estar aqui querendo te deixar em estados de medo para que você compre. Porque essas pessoas estão trabalhando, são seres humanos, e estão trabalhando a própria escassez também. Eu dou uma formação em constelação familiar, por exemplo, que é uma técnica que eu também sou terapeuta de constelação familiar. Não sei se vocês sabem, não sei se todo mundo... Tem muita gente nova aqui, então não sei se todo mundo sabe. E eu trabalho muito essa prosperidade nas minhas alunas, sabe? De falar assim... sim, vocês merecem receber e ser bem remuneradas por isso, mas vocês precisam trabalhar a própria escassez de vocês, para que vocês desejem verdadeiramente que essas pessoas que passam pela vida de vocês como clientes voem e nem precisem mais de você, porque outras pessoas aparecem, né? E é muito louco que quando a gente solta isso, as pessoas querem ficar ainda perto de você. As pessoas entendem, nossa, eu já evoluí aqui 10 degraus, então agora eu quero evoluir mais 10 anos, me ajuda com isso. Acontece naturalmente, sem a gente precisar deixar as pessoas com medo, tá? Então, é só isso. Eu sei que dá medo às vezes, né? Porque quando a gente vai crescer, acontece uma coisa chamada resistência. Então, algumas coisas meio que acontecem na nossa vida para atrapalhar aquilo. Não são coisas externas, embora pareçam coisas externas, são reflexos dos nossos medos internos de crescer. Por que a gente tem medo de crescer? A Verônica é aluna da formação de constelação. Eu não sei se você é a única que tá aqui hoje, ao vivo, porque as pessoas estão assistindo muito a gravação também. Mas é outra coisa, né, gente? Fala isso, não é melhor assistir ao vivo? Fala aí, sério. É muito melhor, porque você já... É tipo malhar de manhã. Você já fez aquele compromisso, entendeu? Eu tenho vários clientes, várias alunas aqui que já foram alunas de algum curso. Conta aí se alguém já foi aluna minha de algum curso, gente. De que curso? Fala, fui aluna, fui no retiro, já fiz constelação, já fiz 300 coisas. As pessoas vão voltando. E não é porque pioraram, é porque melhoraram, né? Porque é um valor pra mim, a liberdade. Uma oração que eu faço todos os dias é que todos os seres sejam livres e felizes. Todos nós. Então, né, a gente vai trabalhando as pessoas para que elas sejam livres e felizes. No que eu puder estar perto de vocês para ajudar com o meu servir, né, inclusive o que eu cobro, ótimo. Vambora. Tô aqui para isso também. Mas também tô aqui para ajudar quem quiser que queira receber gratuitamente, como eu tô fazendo aqui, tá? Então vamos lá. Amo vocês, honro vocês. Fez constelação. Honro demais vocês, minhas alunas. Eu falo que vocês, não só as minhas alunas que pagaram, mas todos vocês que estão aqui, inclusive assistindo essa gravação, vocês são literalmente respostas manifestadas das minhas orações, em forma de gente. Todas vocês. Eu também desejei muito trabalhar entregando o que eu sei, o que é natural pra mim. Gente, eu sou uma pessoa, eu tenho foto. Eu com 2 anos de idade, ou menos, porque eu sempre fui gigante, eu não sei se eu tinha 2 anos, parecia 2 anos, mas talvez tivesse 1, de tão gigantesco. Eu sou muito alta, né? Eu tenho quase 1,80 m, não sei se vocês sabem, quem não me conhece pessoalmente. As minhas bonecas eram o seguinte, era eu, uma roda, um círculo, como eu trabalho hoje em dia, com constelação, com as rodas que eu faço, ensinando, dando aula, né? Eu sou uma professora, eu sou uma contadora de histórias, é isso que eu sou. Então eu fico contando histórias pra vocês. Eu amo, fez o Autoestima Blindado, fez a travessia, legal, lindas. Honro demais vocês, vocês fazem parte de uma parte muito importante da minha vida, que é o meu trabalho. Eu amo fazer o que eu faço, eu amo. Eu me vejo em cada uma de vocês. Eu sinto um amor. Quem chega perto de mim e me abraça sabe que é verdade. Eu acho que vocês não precisam nem me abraçar pra sentir. Acho que vocês podem sentir aqui o que eu tô falando. Eu realmente honro demais vocês, tá? Mesmo quem nunca comprou nada. Vocês que estão aqui, recebendo. Então, essa consciência do ser para ter, tá? Toda vez que você achar que você precisa só fazer alguma coisa, a gente tem que fazer? Tem, a gente tá no mundo material.
A gente vai ter que mudar os nossos comportamentos também. Mas perceba que o não comportamento alinhado com o que você quer, ele também vem de dentro de você, de uma forma de pensar. Às vezes uma forma de pensar. Por exemplo, ai não, tô velha demais. Ah não, nunca gostei de exercício, não vou fazer exercício não. É uma forma de pensar sobre você. E se você quer, por exemplo, envelhecer com saúde, ou você, nossa, eu tô tão cansada, eu quero ter mais vitalidade. Você precisa ter uma fala, pensamentos e comportamentos alinhados com uma pessoa que quer ter mais vitalidade, cara. Ana, caraca, eu tô fazendo tudo ao contrário. Então começa a pensar, pelo menos, falar assim, eu sou capaz. Se alguém conseguiu no mundo, eu vou começar a gostar disso. Porque a nossa rotina, o que você mais faz na sua vida, a sua rotina, ela já me conta quem você vai ser daqui a pouco, daqui a um mês, daqui a um ano. Quando eu olho pro seu... O que você tá vivendo hoje, gente, presta atenção nisso aqui, tá? É muito importante. O que você tá vivendo hoje na sua vida, sejam coisas desejadas ou indesejadas, tá? Ou seja, o que você gosta ou o que você não gosta, é um fruto, é um efeito do que você fez nesse último ano. Então, nossa, eu tô com a vida toda bagunçada. Olha pro que você fez. Olha para a forma que você pensou. Olha para suas emoções. Olha para suas escolhas do último ano. O que você está vivendo hoje é um efeito disso, é um fruto. Pensa numa árvore, você plantou coisas, né? E tem coisas que ainda virão dos seus plantios do último ano. Coisas desejadas e indesejadas. Mas onde é que está o nosso ponto de poder? Agora. O único lugar onde você pode fazer qualquer coisa, tô até arrepiada dos pés à cabeça, até minha cabeça arrepia quando eu falo isso, é o agora, é o hoje, é esse momento. Agora você pode tomar decisões de começar novos plantios, porque a sua rotina hoje, agora, já me conta como você vai estar vivendo daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. É o que você decidir hoje. Foda-se com amor o que você fez daqui pra trás. Talvez você tenha que arcar com algumas consequências ainda, né? Nossa, eu não tô 10 anos sem fazer exercício. Beleza, você vai ter que arcar um pouco com isso. Você vai ter que se tornar essa nova pessoa que gosta, né? E a grande virada tá no seguinte: em a gente se apaixonar por uma rotina que traz pra nossa vida as coisas que a gente quer. Você começa a gostar desse novo. Você começa a se apaixonar por ser essa nova pessoa. E no começo não vai dar amor, não vai dar paixão. Já vou logo avisando. Vai dar resistência, vai dar ansiedade, vai dar medo. Quando a gente começa a mudar, é natural. Porque parece que a gente está saindo do controle, mas não é. É como se dentro dessa roupa aqui tivesse uma Ana que é formada pelas imagens que eu tenho de mim e do mundo, né? Pelas minhas crenças, as coisas que eu penso de mim, da minha história e do mundo. Ela tá aqui dentro. É energia. É energia formada pelos meus sentimentos, pelos meus pensamentos, pelos meus traumas, que eu escolhi curar ou não curar. Porque os traumas não curados, né? Ai, Ana, que saco, eu tenho que estar fazendo um trabalho de autoconhecimento. Tem, cara, porque se você tem trauma dentro de você, se você tem raiva, se você tem sentimento de injustiça, é essa energia que você é dentro de você. Não tem espaço para alegria, não tem espaço para dinheiro, não tem espaço para amor, não tem espaço para a vida que você diz que quer. Então, se tem rancor, vai tratar dos seus rancores. Porra, a trava da minha vida é minha mãe. Isso é urgente, cara. Vende teu carro e vai cuidar da tua relação com a tua mãe, então. É urgente. Eu venderia qualquer coisa. Eu fiz isso em outros momentos da minha vida. Eu falei, cara, se a treta é isso aqui que eu vibro, no caso, o vilão da minha história que eu contava antigamente era o meu pai, né? Não tem como, eu vou ter que cuidar disso. Eu não vou comer, mas eu vou cuidar dessa parada aqui, entendeu? Eu investia tudo. Teve um momento que eu investia mesmo. Eu falava, cara, eu vou cuidar disso, porque isso aqui ocupa muito espaço dentro de mim. Era muita mágoa, era muita raiva.
Cara, na hora que eu curei aquilo, gente, sobrou tanta vida pra mim. Entrou tanta coisa maravilhosa na minha vida, porque aquilo ocupava um espaço imenso dentro de mim. Então, o que tá ocupando um espaço imenso dentro de você, que se você liberar, vai sobrar vida e espaço pra você. Isso é urgente. Não adia mais isso. Toma suas decisões aqui hoje. Eu sei que tem pessoas tomando decisão agora. Eu tô sentindo aqui. Tô muito conectada com vocês. Deixa eu passar o exercício de hoje, porque só faltam agora 4 minutos e eu quero que a gente encerre realmente no máximo em 1 hora, tá? Vão escrevendo aí qual foi o maior insight de vocês até agora. O dia 2, ele chama a pedra mágica. É o nosso exercício. Essa história da pedra mágica, essa mulher, a Rhonda, que escreveu esse livro, ela foi a produtora, né? Ela foi a mente maior por trás de um documentário que ficou muito famoso no início dos anos 2000, chamado O Segredo, The Secret. Falava sobre lei da atração, não. Ela reuniu as maiores mentes disso, os maiores mentores, e fez um documentário, lançou um livro, foi um grande movimento aqui no planeta. De notícias velhas, mas que a maioria das pessoas não conhecia. O Segredo foi uma virada também lá na minha vida, em 2004, eu acho. Então, um desses caras, que era um desses mentores, vão me contando qual foi o maior insight de vocês, quero muito saber, tá? Porque depois eu vou gravar um áudio lá no grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, escreve lá no meu direct, quero entrar no grupo, porque lá eu mando um áudio complementar e eu aviso 20 minutos antes da live todos os dias. E pode ser que eu invente mais algum presente pra vocês, tá? Não sei, talvez eu invente, mas o que eu só vou entregar pra quem estiver lá dentro do grupo. Porque ali a gente já vai concentrando mais energia, tá? Então, olha só. Esse cara chamava Lee Brower. E ele ensinou lá no documentário, cada um ensinou uma coisa, né? Ele ensinou o exercício da pedra mágica. Ele contou contou uma história de um milagre, tá? De uma magia. Que um cara apareceu pra ele falando que tava com um filho doente. A história é mais ou menos assim. Deixa eu ver se tem algum detalhe que eu quero contar. Um pai que usou a pedra da gratidão, que é essa tal da pedra mágica. O filho dele tava muito doente, tipo assim, vai morrer, tá? A previsão era de morte, era um negócio grave, ou seja, a gente tá falando de um filho, né? O maior amor, assim, que a gente tem na existência. E ele pegou uma pedrinha, que eu trouxe hoje minha perita aqui, que eu ganhei da minha aluna também, Marcela. Acho que ela não tá aí, não. E ele começou a usar aquela pedra pra prática da magia, da gratidão. E aí, ele começou a agradecer pela saúde do filho dele, embora o filho dele estivesse doente com previsão de morte, tá? Ele começou a fazer essa prática. E o filho dele se curou. O filho dele melhorou. Aí a história é bem longa, ele começa a catar pedras e a, tipo, vender pedras da gratidão, tá? Alguém poderia achar que ele é um cara, um charlatão, e ele não é, porque ele tava vendendo uma coisa que funcionou na vida dele, né? E se a gente acredita e usa esse gatilho de uma pedra, por exemplo, para lembrar que a gente tem que fazer algo, é maravilhoso. É igual botar aquele elásticozinho aqui, pode ser essa pedra poderia ser um elástico, uma pulseira, poderia ser um anel. Eu uso muito meu anel para isso. É um gatilho de lembrar, né? É uma âncora para mim, de lembrança de fazer certas coisas. Então, você vai escolher uma pedra. Pode ser uma pedra do seu jardim, uma pedra do meio da rua, pode ser um cristal, pode ser um colarzinho com uma pedra, né? A gente fala pedra, mas não precisa necessariamente ser uma pedra, tá? Pode ser um símbolo que te facilite lembrar da prática. Depois que você encontrar, você vai botar ela numa mesa, na sua mesa de cabeceira, seja lá o que for, ou seja, do lado da sua cama onde você for dormir. Se Ana, não tem mesa de cabeceira, caraca, dá seu jeito, pega uma cadeira e bota do seu lado, faz o que você tem que fazer, tá? Bota lá do lado da sua cama, por exemplo, essa pedra, de forma que, se você tem 300 coisas na mesa de cabeceira, você tira e deixa só a pedra. Ou você bota mais alta, e você tem que olhar para ela antes de dormir, antes de deitar para dormir. Você vai segurar essa pedra na palma da sua mão e fechar os olhos.
E você vai se concentrar em todas as coisas antes de dormir que aconteceram no seu dia que você pode agradecer. Entendeu? Você vai usar ela para a hora de dormir. Então, de manhã você faz o enumere suas bênçãos e essa pedrinha vai ficar na sua cabeceira. Você vai pegar ela antes de dormir e você vai lembrando no seu dia tudo que você tem para agradecer por aquele dia. Ela vai ser esse exercício. Então, ela também é um exercício que a gente vai repetir durante todos esses 28 dias. Porque ela é da hora de dormir. Você vai dizer a palavra mágica. Obrigado, 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 obrigado. Você vai lembrando das coisas e vai falando obrigado, tá? Ana gosta de falar gratidão. Fala gratidão, fala o que você quiser. Mas o negócio é esse sentimento de agradecer. Então, nos próximos 26 dias, né? Hoje sendo o dia 27, hoje é o dia 2, você vai repetindo esse exercício todas as noites. Então, de manhã, você vai continuar repetindo durante os 28 dias o enumere suas bênçãos. E à noite, antes de dormir, vai ter uma pedrinha mágica. Pode ser uma pedra da rua. Não precisa gastar dinheiro. Ah, não quero gastar dinheiro. Gasta dinheiro. Faz o que você quiser. Mas tenha... O seu exercício é arrumar uma pedra, botar ali do lado e que ela seja a sua lembrança da gratidão de antes de dormir. A pior coisa do mundo é você começar o seu dia ou ir dormir pensando em problema, pensando no que te falta, pensando... Não faça isso. Agradeça antes de dormir. Vá dormir numa vibração de gratidão todos os dias. Não importa se o teto tá caindo na tua cabeça. Agradece porque tem um teto. Tá? Então, esse é o dia 2. A gente vai começar. Eu sei que usar uma pedra pode parecer uma coisa simples, mas esse exercício vai fazer você perceber a magia. E como a magia pode ser simples. Porque você é a magia. Não é a pedra que é a magia. Não sou eu que sou a magia. Você é a magia. Eu tenho a pedra aqui em casa, quartzo rosa. Maravilhoso. Então você vai botar o seu quartzo rosa, que é ótimo, inclusive, para ter em quarto. Eu quero comprar uma pedra. Compre uma pedra, quartzo rosa é maravilhoso para ter no quarto, tá? E aí, eu vou encerrar, mas eu quero que você escreva aí, ou você escreve aqui, ou você vai lá no feed que eu vou postar esse dia 2 e vai escrever qual foi o maior aprendizado de hoje. Me contem, porque eu tô falando sozinha aqui, vocês não estão falando comigo, vocês estão falando pouco. Me conta aí qual foi seu maior insight, seu maior aprendizado de hoje. Escreve, compartilha aqui, porque trocar insight é ótimo. O insight de uma ajuda a outra. Olha, tem uma esmeralda. Tira uma foto e me marca a magia. Obrigada também pela presença de vocês. Foi lindo hoje. Muitas coisas vão nascer daqui do dia de hoje. Por aí. Muitas coisas. Vocês não têm noção da potência que foi esse dia. Tenho pirita, então tá. Então vai escolher uma para fazer essa prática. Vai ser a mesma todo dia. Vai ser uma rotina. Quando a gente repete, a gente vai se tornando. Aquilo vai se tornando um super hábito, tá? Qual foi o maior aprendizado de vocês? O maior insight de vocês? Como eu posso ser grata e não percebo? Tão maravilhosa. Tudo é uma escolha, Fabiola. Você vai começar a se identificar com esse novo traço da sua personalidade. Nossa, eu sou muito grata, eu sou uma pessoa super grata. Você começa a falar de você, mesmo que você não seja. Gente, sou a pessoa mais grata que eu conheço. Hoje é o lugar onde podemos realizar coisas. Ai, arrepiei aqui muito. Hoje caixa alta, pô. É isso. O que mais me incomoda é o que eu tenho que focar pra curar. Exatamente. Essa coisa que você mais resiste em curar é o teu pote de ouro embaixo do arco-íris. A coisa mais difícil é onde está o teu maior tesouro. O que mais me incomoda para ser curado, ó, mesmo insight para as duas, viu? Esse insight foi importante. Gratidão é meu lema. Beleza. Nossa, eu sou muito grata. Eu sou a pessoa mais grata que eu conheço. Amanhã estaremos juntas aqui
Parar de fingir que não tô vendo. Boa. Boa. Começa a agradecer e pede consciência. Você já tá aqui, você já tá fazendo novas escolhas, Geni. Te honro demais também. Olha só. Estamos com um grupo do WhatsApp. Quem não está, manda mensagem no direct. Quero estar no grupo para ser avisado, para receber um áudio complementar que eu vou mandar. Só isso, beleza? E amanhã estou aqui com vocês 7 e 7. Final de semana também, gente. Eu vou ter que fazer 7 e 7, tá? Espero. Acorda e volta a dormir. Vambora. São 28 dias se dedicando a você, tá? Então tá, vai sair da posição de vítima. Escolhe um vitimismo pra você sair hoje. Começa a repetir, mesmo que você não sinta. Tá? Mesmo que você não sinta. Começa a falar, eu não sou vítima disso. Qual é o aprendizado que eu tenho aqui? Começa a fazer perguntas. Você vai acessar a resposta. Eu me achei vítima a vida inteira aqui. O que eu não aprendi ainda aqui? Qual é o meu aprendizado? Fica na pergunta. A resposta virá. Tá? Virá nesses 28 dias. Sem pressa, sem pausa. Nós juntas aqui durante 28 dias. Até amanhã, 7 e 7. Ei, não tô conseguindo nem encerrar, hein?